Bom dia a todos e a todas. Havendo um legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a nossa sessão de julgamento da nossa terceira Câmara, a data de hoje, 11 de março. Leitura e discussão da ata da sessão anterior. Todos aprovam. Aprovado. Julgamentos. Não sei se os advogados estão presentes. Inclusive, virtualmente, a presidência comunica que os processos da relatoria da doutora Érica não serão julgados hoje. A doutora Érica se encontra de férias, voltará, são 20 dias, né? Voltará 10 dias, voltará então na próxima semana. Na outra semana seguinte, não é? Bom, pela ordem, tem um processo aqui da minha relatoria, o 0811700, mas em embargos de declaração não cabe sustentação oral. É o 01 nossa pauta. Eu me inscrevi para sustentação oral desse processo. Sim. Foi aprovado. Eu acabei. Não, é porque a inscrição, na hora, não há nenhum juízo de admissibilidade quanto à inscrição, né? Mas na sessão é que se aprecia naturalmente em virtude que dispõe o nosso Código de Processo quanto à matéria, né? Os embargos de declaração não admitem sustentação. Bom, Mas ele já foi julgado. eu posso anunciar o julgamento a Vossa Excelência. No caso, aqui os embargos estão sendo rejeitados, não há divergência nem destaque. Ok? Proclamação é pela rejeição dos embargos à unanimidade. Dispõe, Excelência, muito obrigado. Eu chamo o 12 da nossa pauta da relatoria do Vivaldo Pinheiro, doutor Matheus Santos, se encontra. Doutor Matheus, bom dia. Processo 080-4157. Desembargador Vivaldo, processo em mesa. 12. Está em mesa, Excelência. Dispensada o relatório. O 12. Vossa Excelência fala Pela COSERN, Excelência. Apelado. pelo apelado. Pela ordem, Excelência, doutor Reinaldo Azevedo, e eu também estou inscrito para a sustentação oral desse processo e figuro como apelante. Desculpe, não deu para ouvir bem. Excelência, pela ordem. Pois Estão não. me ouvindo bem? Agora sim. Excelência, eu também estou inscrito para a sustentação oral desse processo e eu estou pelo apelante. Pois não. Creio que a prerrogativa de iniciar essa sustentação oral seria minha. Sem dúvida, Excelência. Não temos nenhuma dúvida em relação a isso. Estou constatando aqui enquanto a inscrição se foi a tempo e modo. Se Vossa Excelência eu fiz a inscrição no julgamento passado, que foi adiado por conta da ausência da doutora Érica. Por que Essa não? sustentação já havia Tem a aceito palavra por daquela 15 época. minutos. Tem a palavra por 15 minutos e 10 mentais, doutor. Perfeito, Excelências. Eu quero deixar aqui meus agradecimentos. Eu quero deixar aqui saudações paulistanas aos nossos irmãos do Rio Grande do Norte. Eu gostaria de agradecer também o relator dessa ação, Dr. Vivaldo Pinheiro, junto com o segundo juiz, Dr. Amilcar Maia, que me receberam
em despacho, enviei também os memoriais para Vossas Excelências, e quero agradecer aqui também e tecer elogios a todo o gabinete da Terceira Câmara, que essa equipe tem nos dado muito apoio, com muita eficiência naquilo que precisamos, pois estamos à distância e tudo que nós precisamos, a equipe de gabinete foi muito eficiente. Eu quero tecer elogios a eles aqui também. Excelência, trata-se aqui de uma questão eminentemente do setor elétrico brasileiro, e com isso, toda essa complexidade, porque temos aqui algumas questões técnicas a serem tratadas. É uma ação que está pedindo a repetição de indébito de uma cobrança de uma rubrica chamada energia reativa excedente. A Cosern, ela utiliza o nome de consumo reativo EXC na ponta, ou consumo reativo EX, ponto, fora ponta. Ela faz a cobrança dessa energia reativa, que é uma energia gerada pelas máquinas das empresas. É uma energia que ela não exerce trabalho, mas ela gera um campo magnético para a energia ativa efetivamente gerar trabalho. Se essa energia ela for gerada com baixo fator de potência, excelências, a distribuidora ela tem o direito de fazer uma cobrança, chamada cobrança de energia reativa excedente. Porém, para que a distribuidora faça efetivamente essa cobrança, existe um procedimento prévio que todas as resoluções normativas da ANEEL, desde a 456 de 2000, a 414 de 2010, a atual e vigente 1000 de 2021, todas elas, sem exceção, estabelecem que a distribuidora, lá no início do fornecimento, deveria exercer um procedimento prévio, excelências, devendo medir essa energia reativa com baixo fator de potência. Ela deveria notificar o usuário ou o consumidor, concedendo um prazo de 3 ciclos ou 3 meses, fazendo a medição sem cobrar, para só após esse prazo de 3 meses, gerando ainda energia reativa excedente, ela poderia efetuar essa cobrança. Eu digo aqui que o único ator de toda a cadeia de valor do setor elétrico brasileiro que tem competência e tem prerrogativa para fazer essa medição é a distribuidora de energia. Não é a geradora, não é a transmissora, não é o comercializador e muito menos o usuário consumidor. Tem prerrogativa de medir, de entender o que é uma energia reativa excedente. Por isso, as resoluções normativas da ANEEL estabelecem essa obrigação desse procedimento prévio a todas as distribuidoras do país. Fato é que a Cosern ela não trouxe, em momento algum, a demonstração de que ela exerceu, que ela cumpriu com essa regulação. Ela não trouxe a prova de que ela efetivamente intimou e concedeu prazo. Ocorre que a sentença de primeiro grau, ela nega a inversão do ônus da prova, informando que o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito do autor seria nosso, do autor. Mas, excelências, eu pergunto aqui, como o usuário ou consumidor teria condições de demonstrar que a distribuidora concessionária deixou de cumprir com uma resolução normativa, sendo que a prerrogativa é exclusivamente dela. Então, a inversão do ônus da prova, ela se impõe, porque o usuário ele não tem condições de demonstrar que a distribuidora não cumpriu com a resolução normativa. Na verdade, a sentença, quando ela nega a inversão do ônus da prova, ela fundamenta que não há relação de consumo. A relação de consumo, nós insistimos que ela existe, primeiro porque existe uma relação de dependência entre a autora e a concessionária. Ou seja, essa dependência, ela se dá pelo fato de que se a concessionária ela não me entrega a energia, eu suspendo as minhas atividades.
e mando todos os funcionários para casa. Só essa interdependência já é suficiente para demonstrar que existe, sim, uma relação de consumo nessa questão. Mas mesmo que não existisse uma relação de consumo, nós invocamos também a teoria do risco administrativo, consagrado pelo STJ. A teoria do risco administrativo estabelece a existência da inversão do ônus da prova às concessionárias de serviço público, assim como a Cosern é uma concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica. Então, por esses dois motivos, a existência da relação de consumo ou a teoria do risco administrativo, dever-se-ia estabelecer a inversão do ônus da prova para que a distribuidora, a única que tem a prerrogativa de fazer a medição, trouxesse aos autos o documento em que ela cumpriu com a norma, com a resolução normativa, informando, notificando, concedendo prazo para só a partir disso fazer a cobrança de uma rubrica que não se faz ideia do que isso significa. Consumo reativo excede na ponta. Não sabemos que isso é uma penalidade, porque ela não informou. E por fim, excelências, eu já estou terminando a minha fala, eu vou falar um pouquinho sobre a prescrição. Consagrado está no STJ que a prescrição para repetição de indébito de energia elétrica ou água é de 10 anos. Mas a sentença, ela também utilizou um dispositivo da Resolução Normativa 456, dizendo que, no artigo 21, dizendo que a concessionária só tem a obrigação de guardar informações durante 5 anos. Mas eu vou ler aqui o artigo 21, no seu inciso 10, que diz o seguinte: a concessionária deverá organizar e manter atualizado o cadastro relativo às unidades consumidoras, onde conste obrigatoriamente, quanto a cada uma delas, no mínimo, as seguintes informações: histórico de leitura e de faturamento referentes aos últimos 60 meses. Isso é para histórico de leitura e de faturamentos. Porém, o inciso 9 dessa mesma resolução 456 de 2000, ele diz o seguinte: informações relativas ao sistema de medição de demandas de potência e de consumo de energia elétrica ativa e reativa e de fator de potência. E na falta destas medições, o critério de faturamento. E no inciso 9, ela não estabelece nenhum prazo. Ela estabelece prazo no inciso 10, mas nós estamos falando aqui em medição de demanda de potência, de energia reativa, onde se aplicaria, mesmo ultrapassando o entendimento do STJ de 10 anos, se aplicaria o inciso 9. Então eu concluo aqui, excelências, que lamentavelmente hoje o brasileiro, o Brasil, as empresas, as indústrias, as famílias arcam com uma das energias mais caras do mundo. Isso não se dá por conta apenas da alta carga tributária e encargos setoriais, que compõem 50% da fatura, mas se dá também por subsídios e por esse tipo de cobrança indevida que as distribuidoras de energia fazem por falta de informação e por falta de transparência na cobrança. Então eu deixo aqui para os senhores, mais uma vez insisto, como nós poderíamos trazer aos autos um procedimento prévio, a demonstração de um procedimento prévio que a distribuidora deveria exercer e não exerceu. Somente ela tem essa prerrogativa e ela não trouxe aos autos. É por isso que eu peço a vossas excelências que analisem com o devido respeito e cuidado essa questão, concedendo, dando provimento ao recurso para declarar a inexigibilidade da cobrança dessa energia reativa excedente, cuja rubrica, novamente eu falo, consumo reativo XC ponto na ponta, com total falta de transparência e informação. Fico por aqui e agradeço vossas excelências. Muito obrigado, doutor. A palavra do doutor Matheus Santos. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais membros desta Câmara, uma saudação especial à doutora Carla Mico, minha então professora da graduação de Direito, da cadeira de Direito Penal.
colegas advogados, saúdo também o colega que me antecedeu. Ouvi atentamente, excelências, os argumentos articulados pelo patrono da apelante, que, por sinal, é uma mineradora localizada em Currais Novos, talvez uma das maiores mineradoras da região, que alega haver uma cobrança indevida de uma rúbrica relacionada ao seu consumo de energia elétrica. E que rúbrica é essa, excelência? É uma rúbrica que diz respeito à sazonalidade do consumo de energia. Ela integra uma classificação tarifária chamada Grupo A, e essa classificação tarifária, diferente da grande maioria dos consumidores residenciais, Grupo B, ela leva em consideração a sazonalidade do consumo. Ou seja, em determinados períodos do dia, desembargador Vivaldo, onde uma carga elétrica é utilizada na região, a tarifa é um pouco mais alta. Em determinados momentos do dia, em que a carga elétrica utilizada na região é menor, a tarifa é mais baixa. E, para além disso, essa sazonalidade também integra a chamada energia ativa e reativa, que, como bem falou o meu colega advogado, diz respeito à efetiva utilização da energia pelo equipamento ou a transformação dessa energia num campo elétrico que também faz mover o equipamento. Bem, tecidas essas premissas técnicas, e aí não vou me estender, porque o colega já tratou disso, o contrato de fornecimento, desembargador Amauri, desta mineradora foi firmado em maio de 2005 e a ação foi proposta em 2022. A época do fornecimento de energia vigia a resolução 456 de 2000 da ANEEL. De fato, essa resolução previa, no seu artigo 69, parágrafo 1º, acerca de um período de ajuste na cobrança ou na aferição dessa energia elétrica, um período de 3 ciclos. E esse período, assim como a distribuidora faz com todos os outros clientes, se operou. Foi feito o ajuste, se aferiu a melhor condição e, a partir desse momento, se fez a cobrança ao longo de todos esses anos. As informações, desembargador Amauri, em relação à rúbrica energia ativa fora da ponta, energia ativa dentro da ponta, energia excedente, ela consta mensalmente das faturas de energia elétrica. Tanto é assim que, à época do ajuizamento da ação, a mineradora autora fez juntar algumas faturas de energia elétrica. E nestas faturas é possível ver claramente essas rúbricas. Então, mês a mês, não só no período de ajuste, os 3 ciclos, desembargador Amilcar, mas mês a mês, a distribuidora ela informa na fatura todas essas rúbricas. E por que isso ocorre? Atendendo ao princípio da informação, para que o consumidor possa verificar, primeiro, se os parâmetros estão regulares e se houve alguma cobrança indevida. A mineradora sustenta não lhe ser possível verificar se a cobrança realizada seria uma cobrança devida ou indevida. E aí, diante dessa alegação de impossibilidade de aferição, sustenta a tese de que essa cobrança seria indevida e que, portanto, lhe caberia a repetição do indébito. E alega ainda, desembargador Amauri, que a única pessoa, o único partícipe do processo que teria condição de aferir se essa cobrança é devida ou indevida seria a COSERN. Com todas as vênias, nós entendemos que essa premissa não é verdadeira. Por quê? Considerando que mês a mês, essas rúbricas, essas informações constam da fatura elétrica, bastaria tão somente que a indústria, a mineradora, contratasse um engenheiro elétrico, fizesse uma aferição na sua unidade consumidora, emitisse um laudo para se verificar se a cobrança está devida ou não devida, de acordo com a sua carga elétrica, o momento em que consome e as outras premissas da relação contratual. Tá? Não se vê nos autos nada sobre isso. O que se vê, com todas as vênias, é uma alegação genérica de que a época da instalação do contrato de fornecimento de energia não se demonstrou que houve esse período de testes e que se presume
em decorrência disso, que há uma cobrança indevida. E aí, com todas as vênias, nós entendemos que isso não é justificativa para o atendimento de um pleito dessa magnitude. Trouxe ainda à tribuna a mineradora autora de que a resolução 456 de 2000, vigente à época, previa a obrigatoriedade de a distribuidora, COSERN, ou qual seja ela, guardar de forma indefinida todas as informações relativas ao consumo de energia, à energia reativa, ou seja, os dados técnicos, né? É importante dizer que à época do ajuizamento da ação, em 2022, a COSERN contava com mais de 1,5 milhão de consumidores, né? E à época da formalização do contrato de energia elétrica, o que é que dizia o artigo 21 da resolução? E aí eu peço vênias para ler o caput. A concessionária deverá organizar e manter atualizado o cadastro relativo às unidades consumidoras, onde conste obrigatoriamente, quanto a cada uma delas, no mínimo as seguintes afirmações. E aí a indústria autora diz que se aplica ao caso concreto o inciso 9º, que diz o seguinte, aspas, informações relativas aos sistemas de medição de demanda de potência, de consumo de energia elétrica ativa e reativa, de fator de potência e, na falta destas medições, o critério de faturamento. Este dispositivo, excelência desembargador Almauri, ele não trata da obrigatoriedade de a distribuidora guardar indefinitivamente as condições de consumo, ou seja, a aplicação desses critérios de cobrança ativa, reativa durante todo o período. Esse dispositivo diz respeito à obrigatoriedade da distribuidora de guardar as métricas, os critérios de potência. Por que que isso acontece? À época, existiam ainda relógios de energia, né, analógicos. Hoje, praticamente todos os medidores de energia são digitais. E eles próprios já fazem todo o cálculo. Mas, à época, essa tecnologia ainda não era disseminada. Então, muitas vezes, a distribuidora precisava fazer um cálculo de acordo com a medição, com a leitura, com base num percentual de potência ou numa métrica matemática para se chegar à energia reativa e energia ativa. Tá? Então, a obrigatoriedade da distribuidora guardar não é o dado em si de cada consumidor, mas as métricas que eram utilizadas à época para que se chegasse a esse cálculo. E aí, o que é aplicado ao caso concreto, desembargador Vivaldo, é o inciso 10º, que diz o seguinte: históricos de leitura e faturamento referente aos últimos 60 ciclos consecutivos e completos, arquivados por meio magnético, inclusive com alíquotas referentes a impostos incidentes sobre faturamento realizado. Esse sim, a obrigatoriedade da distribuidora é guardar durante 5 anos todas as informações relativas ao efetivo consumo de cada consumidor, né? E foi com base nesse dispositivo que a sentença rejeitou o pleito vestibular, desembargador Amaury, porque não seria lógico e razoável que um ato ocorrido em 2005 gerasse efeitos em 2022 para que a distribuidora tivesse a obrigatoriedade de demonstrar algo que aconteceu há 15 anos sem que houvesse uma efetiva disposição normativo-regulatória que amparasse esse pleito, né? E finalizo, excelências, a minha manifestação dizendo o seguinte: como bem salientado o juízo de primeiro grau, não há relação de consumo. A energia elétrica utilizada pela indústria é utilizada como insumo à sua atividade industrial. O STJ é pacífico em estabelecer que, havendo a utilização da energia elétrica como insumo à cadeia produtiva, não há que se falar em relação de consumo. Para além disso, a alegada dependência da energia elétrica para a atividade, nos normativos legais, não é requisito para a caracterização da relação de consumo. Então, diante dessas alegações, considerando assertiva a sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente o pleito inicial, requer-se a manutenção da sentença com o desprovimento da apelação. Pois não, muito obrigado, doutor.
Matheus, Bardo Vivaldo, Vossa Excelência. Excelência, eu estou votando, encaminhando o voto pelo desprovimento do recurso e digo na emenda direito administrativo, regulatório, apelação civil, cobrança de energia elétrica, energia reativa excedente, legalidade da tarifação, notificação prévia de necessidade, recurso desprovido. Se quiser mais alguma informação, nas razões de decidir, mas o voto está disponibilizado. Perfeito. Bardo voto disponibilizado. Eu observo aqui que não há divergência. Eu proclamo, então, desprovido o recurso à unanimidade de votos nos termos do voto do relator. Chamo o seguinte. Obrigado, Excelência. Um bom trabalho a todos. Muito obrigado, Excelência. Bom dia. Da relatora do Bardo Amilcar, esse é o 22º, doutor Renato Duarte. É Unimed? Ok. O seguinte, doutor José Augusto Barbalho se encontra. Da relatoria do Bardo Vivaldo Pinheiro, é o 13 Bardo Vivaldo da pauta. Né? Esse. Sim. É. Perfeito. Sim, não, hoje não, né? Ficará para a próxima sessão presencial, certo? É o 13. Muito obrigado, é o 13. A doutora Érica já esteve É, presente. dia 25. Sim. Na outra. Na convocação a gente depende da disponibilidade do colega. Muitas vezes ele já está ocupado, não é certo que ele comparecer, porque depende muito da demanda da outra Câmara. Porque como há sessões na mesma hora. Pois não, também. Todos deram, né? Iniciar pelo 18 da relatoria do Bardo Amilcar. É o 081-3320. Doutora Flávia fala pelo agravante, é isso? Isso, Excelência. Ok. Dispensado o relatório. Tem a palavra, doutora. Primeiro, eu queria desejar um ótimo dia, fazer saudações a essa Câmara, que eu tenho tanto carinho, doutor Amilcar, doutor Vivaldo, doutor Amauri. É bom ver essa formação restabelecida na prática aqui nos julgamentos. Então, eu queria fazer saudações a membro do Ministério Público, aos demais servidores e advogados aqui presentes. Excelência, esse processo, ele trata de um pedido de medicamento para uma criancinha chamada Maitê. Maitê, ela tem esclerose tubária, ela tem atraso no desenvolvimento, ela tem, doutor Vivaldo, epilepsia refratária e ela tem paralisia cerebral. E ela precisa fazer uso do medicamento chamado Everolínea. É um medicamento em que ele serve para a doença específica da paciente, está na bula, não é medicamento de uso off-label. A gente tem todos os requisitos ali presentes, quais sejam necessidade do uso,
relatório médico, existem pareceres do Natijus favoráveis, que foi colacionada na petição, né? E a bula do medicamento, ela é registrada. Portanto, a eficácia científica ela está aprovada. Afinal de contas, houve um registro na Anvisa e há a prescrição do medicamento, né? E o que é que acontece? Inicialmente, essa tutela ela foi indeferida, houve o agravo, e o desembargador pediu para que a gente se manifestasse sobre o tema 6 e sobre o tema 1234, relevantes temas do STF. Inclusive, ontem estava escrevendo um capítulo do meu livro sobre isso, que trata ali de trazer critérios mais objetivos para a judicialização da saúde, né? E nesses temas, Excelência, doutor Amilcar, como grande técnico e estudioso, eu queria reforçar, ele diz o seguinte, que quando há uma mora administrativa, especialmente no tema 6, 1234, fala isso, tema 6 do STF e o tema 1234, quando há uma mora administrativa, abre espaço para que o magistrado conceda o fármaco, conceda o medicamento. E é o que acontece. O medicamento, embora registrado na Anvisa, ele não tem ainda a análise da Conitec. De modo que os requisitos ali transcritos como mora administrativa estão devidamente evidenciados. Veja, a gente tem ali uma necessidade clara. Eu estou falando de uma criança que, repito, tem pelo menos 4 patologias, entre elas paralisia cerebral. Ela tem múltiplos nódulos cerebrais, nobre presidente, que podem ser malignos. Ela precisa desse medicamento. Tecnicamente, o medicamento foi registrado na Anvisa. Tecnicamente, o medicamento é prescrito para a patologia da paciente, não é um medicamento off-label. A gente tem parecer do Natijus favorável. E a gente tem claramente uma lacuna em que o Poder Judiciário ele não só pode, como deve apreciar. O tema 6 e o tema 1234 do STF fala claramente, havendo mora administrativa, cabe ao Judiciário enfrentá-la. Isso não foi posto na decisão de indeferimento. Absolutamente nada. A verdade é que o tema 6 e o tema 1234 do STF, de forma tão recente, que veio alterar alguns parâmetros objetivos, traz uma obscuridade, inclusive, para os magistrados. Esse tema precisa ser enfrentado, doutor Vivaldo. E a legislação, e o próprio tema fala que cabe ao magistrado apreciar alguma formalidade. Há uma clara omissão. Não há parecer do Conitec negando. Absolutamente. E aí, eu queria pedir a atenção de Vossas Excelências nesse momento, porque a gente está entrando no nimbo. A judicialização da saúde está entrando no nimbo. Por vezes não dá para judicializar pelo plano, porque tem a negativa do tratamento domiciliar. Por vezes, agora, não tem como judicializar contra o Sistema Único de Saúde, contra os entes públicos, em razão de alguns critérios que, ao meu ver, na minha humilde opinião técnica, soam amplamente inconstitucionais. Afinal de contas, a gente tem o artigo 5º da Constituição Federal, a gente tem o direito da saúde como direito social, a gente tem o artigo 196 da Constituição, que diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O que é que a gente está fazendo, doutor Amaury? A gente está pegando e está trazendo um tratamento desigual a todos aqueles doentes e pacientes que têm um medicamento incorporado ao SUS. Eu entrego, o judiciário entrega facilidade. O judiciário entrega o direito da Constituição. Mas aqueles doentes que, por culpa da própria administração, não houve a incorporação, que é o caso porque não houve parecer positivo nem negativo do Conitec, não houve avaliação, eu entrego nada. Eu estou tratando os pacientes, a justiça está tratando os pacientes de forma desigual. E eu apelo aqui ao senso de justiça e sabedoria dessa Câmara. A gente tem aqui um parecer favorável do Ministério Público pelo provimento do agravo, do recurso, justamente porque a necessidade é premente.
Eu estou falando de uma criança que tem esclerose tubária, atraso de desenvolvimento, epilepsia refratária e tem paralisia cerebral. E o que é que eu observo? Que, às vezes, o judiciário começa a negar por negar. Ah, eu entendo que não é favorável. Ok, vamos analisar? Vamos trazer critérios objetivos? Vamos ver o que está na Constituição? Vamos ver o que está no próprio tema 6 e 1234 do STF? Cadê a análise da mora administrativa? Cadê a análise da não avaliação do CONITEC? E chama a atenção que a gente está falando do direito da saúde, excelências. A gente está tratando sobre uma questão que mais tarde pode acontecer a mim, ao doutor Amilcar, ao doutor Amauri e ao doutor Vivaldo. Ninguém, absolutamente ninguém, está imune a isso. E a gente está criando um nimbo perigoso quanto à judicialização da saúde. Um nimbo extremamente perigoso, doutor Vivaldo, porque direitos constitucionais estão sendo violados dentro do judiciário. Então, reforço aqui as questões de que o parecer do Natijus, ele fala que, é até curioso, doutor Amorim, o parecer do Natijus, ele fala assim, não há elementos técnicos que sustentem a indicação. Como não? A bula do medicamento está dizendo que é para esse caso. E aí a gente vê tecnicamente, e eu fico muito à vontade de falar isso nessa Câmara, porque eu estou diante de 3 magistrados exímios processualistas, a gente tem aqui um parecer do Natijus que você não sabe, olha como é perigoso, você não sabe quem fez o parecer. Eu estou tratando, por exemplo, de uma doença e eu não sei se quem fez o parecer é especialista nessa doença. É um documento apócrifo. Não dá para saber sequer se foi o médico que analisou. Não tem a análise do paciente, não pega, não toca, não vê. Então você contrapõe, a gente contrapõe um relatório médico extremamente fundamentado com um achismo que não vem sequer embasado tecnicamente. E nem há dizer que se parece com perícia indireta, porque não foi dada oportunidade de apresentação de critérios, de impugnação. Então, é um arcabouço processual perigoso, perigosíssimo. Começa a se dar importância à CONITEC, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, além do que ela foi criada efetivamente com o único intuito, barrar a demanda judicial da saúde. Mas a gente tem que parar e analisar o caso concreto. E esse caso é um caso claro de que se o judiciário não conceder, primeiro vai estar havendo um erro processual grave, quanto à análise do tema 6 e do tema 234, e segundo, que vai estar, doutor Vivaldo, prejudicando essa criança para o resto da vida, que vai ter que conviver com esses ataques de epilepsia e gerando danos irreparáveis. Então, por todo exposto, eu peço conhecimento e provimento do agravo de instrumento. Muito obrigado, doutora Flávia. Parabéns pela sustentação. Obrigada, excelência. Do Amilcar. Hoje, digamos assim, a grande maioria desses processos que temos em análise aqui na Câmara. Já verificando alguns processos da sessão passada, tinha uma que tratava do bloqueio de mais de quase R$500 mil da Unimed para um tratamento específico de um paciente. Tratamento esse até de eficácia um pouco discutível. O próprio Supremo, ele tem caminhado de forma bastante, eu diria que não satisfatória com o tratamento dessas situações. O certo é que o judiciário sempre fica com a intenção de estar tendo que decidir situações, muitas vezes de cunho técnico, levada para uma situação onde um legislador tenha que decidir entre pareceres médicos que são proferidos
cada um dentro da sua especificidade de competência daquele que subscreve o parecer. Na presente situação, Excelência, com todas as venhas de respeito, eu não vejo como mudar a posição que eu tinha adotado por ocasião da verificação da liminar e tenho, apesar da sustentação e dos argumentos lançados pela nobre advogada, meu voto é pelo desprovimento do recurso. Inobstantemente, temos que decidir situações muitas vezes e quando se trata de crianças sempre fica com uma certa dificuldade entre separar a razão da emoção. Aqui eu destaco que naquela questão da terapia PED Suite, nós temos decisões aqui da turma divergentes conforme o relator. O próprio STJ já tem várias decisões dizendo pela não a não eficácia, apesar do que vários médicos indicam esse tipo de terapia para crianças acometidas de determinadas enfermidades. É uma situação, como eu disse, delicada, mas na presente situação eu não vejo como deferir o pedido. Fernando Bardon, Amilcar, de fato esse tema é um tema extremamente caro a todos nós. Trata naturalmente de saúde pública, que é direito de todos e dever do Estado, está lá na Constituição. E como disse o relator, reiteradamente recorrentemente nós temos enfrentado essa matéria, quer seja em relação à administração pública, nas suas três esferas, ou mesmo em relação aos planos de saúde. É um tema que, no caso específico, como disse a doutora Flávia na tribuna, precisa realmente ser enfrentado. E com as cautelas que eu diria numa dimensão bem maior, em face da especificidade do tema e da sua relevância. Hoje a judicialização da saúde tornou-se praticamente o nosso dia a dia, como disse o embaixador Amilcar. No caso concreto, nós estamos a falar ainda em sede inicial, ou quando se trata da apreciação ou reapreciação de uma medida liminar, e em face até da complexidade do tema, eu penso que não seria possível, no momento, realmente se enfrentar com a profundidade que o caso exige. Ainda que, particularmente ou pessoalmente, eu tenho algumas reservas em relação ao tema em alguns aspectos. Mas me parece que do ponto de vista processual e pelo que consta dos autos, até mesmo em face do próprio parecer, que eu penso que merece melhores esclarecimentos, essa matéria deverá ser aprofundada e o será quando da instrução. Por isso que momentaneamente, como disse o relator, eu também me inclino pelo desprovimento do agravo, pois que estamos aqui a discutir a matéria ainda em caráter eminentemente superficial. Portanto, também acompanho. Apenas para finalizar, Excelência, a nossa Constituição tem muitos dispositivos que são meras letras mortas, e eu cito dois: segurança e saúde. Eu já tive a oportunidade de necessidade daquela Unicat, e você vê crianças com
enfermidades simples de serem tratadas que não têm a medicação devida. Por exemplo, diabetes. É comum a verdade. falta de medicamento para diabetes. Medicamento barato, Barato. fácil de ser e você não encontra. Então você vê que muitas das situações que tem na Constituição sobre as obrigações do Estado, na realidade está ali só para inglês ver. Perfeito. Barra Rivaldo também já lançou. Também, excelência, já lancei o voto. Ok. Proclamo a unanimidade de voto desprovido o agravo nos termos do voto do relator. O seguinte da minha relatoria, doutora Flávia, é o 40817203. Deixa eu ver aqui. Excelência, nesse por uma questão de ordem, Foi, não? houve sentença. Não acredito que o agravo perdeu Foi. o objeto. Houve uma Nesse. sentença. Tá bom. Então, A questão é saber se já teve a informação nos autos, né? já foi informado, não, né? Não, eu vi hoje pela manhã. Acredito que ainda não foi informado, não. Se precisar sustentar, eu sustento, mas como questão de tempo, já houve a sentença. Correto. Em face da comunicação na presente assentada, então nós vamos suspender e eu examinarei Certo. com a comunicação nos autos, então, Ok. ok? E, na verdade, aqui trata-se também de matéria de saúde, não é? Todos os 4 de hoje são É. saúde, excelência. Que Esse é a realização de um exame Exoma. a liminar tinha sido concedida, não foi? Isso. Já Foi confirmada, foi. né? É. Aqui apenas para, na verdade, nessa parte estou mantendo. A discussão restante era somente em relação às asteídes, o valor das asteídes. Mas o mérito mesmo já era no sentido de confirmar a liminar. O seguinte, então vamos para o próximo, não é? Relatoria Esbardou Vivaldo, é o 15, o 082 95 43. Isso. Eu de É a novo. palavra. Excelências, esse processo aqui, diferente da saúde pública, ele trata da judicialização da saúde suplementar. Foi entrada com ação, uma obrigação de fazer, doutor Mauri, com um pedido de tutela antecipada, para que o plano de saúde. É o 15. Doutora Flávia, fala pela pelada, não é isso? Isso, a Raquel. Raquel Ramos Campos. Pelo desprovimento do recurso. Pelo desprovimento do recurso de Está mantendo a apelação. decisão. Ok. Não há divergência. Então não há necessidade de sustentação. Obrigada, doutor. E por fim, o 080-5903. esse é o Unimed, não é? É. Nesse nós temos que aguardar a presença do Cornélio, não é isso? Então, aqui acredito que encerrou. Quero agradecer a todos aqui e fica essa questão no tema 6, 1, 2, 3, 4, para que a gente discuta em outro momento. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Agora, o bairro do Cornélio já está vindo, né? Pode chamar, vamos chamar porque aí. Estão me chamando lá. Vá. Pode. Porque aí. Bom, vamos dar sequência nos nossos julgamentos agora com os processos em que parte a Unimed. Presente o desembargador Cornélio, convocado para compor a nossa turma. Seja bem-vindo, desembargador Cornélio. Era uma honra tê-lo aqui na nossa Câmara. Eu vou passar então a presidência ao desembargador Vivaldo Pinheiro para conduzir os trabalhos. Pois não, excelência, assumo a presidência com muita honra e chamo o processo número 6 da pauta. É um agravo de instrumento da minha relatoria, 0810-699, agravante Ramona Rossellini, agravado Unimed. Aqui está escrito para fazer sustentação oral
Dr. Salatiel Pereira da Silva Júnior, Presente, Excelência. falando pela gravada Unimed. Deixa eu verificar Isso aqui. mesmo. Bom dia, Excelência. Vocês conseguem me escutar? Sim. Vossa Excelência fala pela parte agravada. Isso, pela Unimed Natal. O meu voto, Excelência, eu estou encaminhando julgando prejudicado o agravo interno e negando provimento ao agravo de instrumento. Já foi Certo. Então, já foram nesse registrados caso a aqui os gente dois consegue votos. Vossa Excelência dispensa a sustentação. É isso? Isso, doutor. Pois não. Então, julgada a unanimidade nos termos do voto do relator. O próximo é o 7 da pauta, embargos de declaração em agravo de instrumento, Unimed Natal e agravado Maria das Vitórias. Aqui havia uma inscrição do Dr. Bruno, mas como se trata de embargo de declaração, então não cabe sustentação, não é isso? É o 7. Vamos aqui. 7. Embargos não providos. Nos termos do voto do relator, também não há divergência. Então, julgada a unanimidade nos termos do voto do relator. O 8. Agravo de instrumento. Também da minha relatoria. É o 08-14-345, Unimed, parte é agravante, e agravada é Juliana Gabriele. Aqui, inscrição doutora Fernanda Fernandes, falando pela parte agravante. Doutor Bruno também está inscrito nesse. Então, é dupla sustentação. Isso. Então, doutora Fernanda tem a palavra pelo tempo regimental. Pode, Excelência, tem a palavra. Muito bom dia, excelentíssimos senhores julgadores da Terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Cumprimento ao excelentíssimo presidente, neste momento da sessão, o desembargador Vivaldo Pinheiro, bem como o desembargador Amilcar Maia, bem como o desembargador Cornélio, né? Além do desembargador Amaury, que, muito embora não funcione neste julgamento, sinta-se sempre cumprimentado. É uma enorme satisfação estar diante dos senhores julgadores, da ilustre representante do Ministério Público, das colegas serventuários aqui desta casa e dos advogados aqui presentes. Bom, senhores julgadores, a matéria trazida ao julgamento dos senhores neste agravo de instrumento, estamos diante de um beneficiário que, em razão de um diagnóstico de paralisia cerebral com microcefalia e tetraplegia espástica, né, além de epilepsia, ingressou em juízo requerendo dos senhores julgadores que fosse, então, concedido por meio de decisão judicial o tratamento conhecido pela terapia neuroevolutiva pelo método PED-Suite, terapia neuroevolutiva pelo método BOBAT, terapia ocupacional com integração sensorial, fonoaudiologia. Como os senhores muito bem sabem, e já trouxe a essa tribuna em outras oportunidades, a Unimed não se nega, a parte agravante não se nega a custear o tratamento que é prescrito ao beneficiário, contudo, entende que a concessão do tratamento ela deve ser dada dentro dos limites da lei, das resoluções normativas e mesmo de aspectos técnicos, né, que envolvam a situação, essa situação específica. A terapia ocupacional com integração sensorial e fonoaudiologia não há qualquer tipo de divergência, na medida em que está presente dentro do rol da ANS, não existe qualquer divergência quanto ao caráter de eficiência do tratamento que está sendo prescrito. Contudo, quando tratamos de terapia neuroevolutiva
pelo método PED-SWIT, bem como pelo BOBAT, vemos que esbarramos no rol da ANS por um único motivo bem peculiar. É o fato de que os tratamentos que foram prescritos não possuem comprovação científica da sua eficácia. E lembro-me, em outra oportunidade que estava aqui nesta tribuna, quando o excelentíssimo desembargador Amilcar, no seu voto, ressaltou que não acreditava que um médico pudesse, então, prescrever um tratamento à pessoa com deficiência que não tivesse comprovação científica da sua eficácia. Bom, Excelência, o senhor pode muito bem observar, da documentação que foi juntada aos autos, que existe uma diferença muito gritante entre a comprovação e estudos randomizados a respeito do assunto, do tema, né, da terapia. Existe sim pareceres técnicos favoráveis, notas técnicas, mas também trouxemos o contrário. Trouxemos pareceres da Associação Brasileira de Neurofisioterapia, né? Trouxemos pareceres técnicos do Conselho Federal de Medicina, notas técnicas no sentido de demonstrar que existe a diferença entre estudos aplicados em um grupo pequeno e um grupo maior, que ali sim se comprova a eficiência daquele método. O que não quer dizer que a Unimed está se negando a prestar o tratamento, na medida em que ela fornece sim a neurofisioterapia sem um método, né? Por meio do PED-SWIT, que, como os senhores sabem, desenvolve órteses e próteses não ligados ao ato cirúrgico, né? E aí envolve o que se chama de gaiola, em que o beneficiário é colocado nesta gaiola com fitas e vai sendo tracionado ao longo do tratamento o paciente ali naquela gaiola e aplicado a metodologia. Existe a neurofisioterapia aplicada, inclusive com carga de manutenção e a carga intensiva, mas não utilizando-se essas vestes, essas órteses e próteses. A neurofisioterapia, ela é aplicada, inclusive, ela possui comprovação científica da sua eficiência. E como disse aos senhores, observando uma escala de eficiência e de segurança técnica à aplicação daquele método, vemos que os métodos PED-SWIT e BOBAT, eles não se enquadram neste método. Os senhores podem observar do parecer que foi juntado por nós pela Abrafim, em que ele coloca os profissionais que assinam aquele parecer, eles colocam essas terapias como de risco moderado, inclusive, né? Não chegando a não recomendar a utilização, em razão, inclusive, de contraindicações na utilização desses métodos. Então, por entender que existe, que esbarra o pedido da parte adversa nesse caráter técnico, né? De que não existe a comprovação científica, esbarra ainda no dispositivo legal alterado pela Lei 14.454, que determina que só se pode conceder tratamento fora do rol da ANS, mitigar esse rol relativamente quando existe a comprovação, ou mesmo que esse tratamento seja recomendado por um órgão, né, de respaldo, que não é o caso neste caso. E, além disso, temos ainda amparo jurisprudencial, porque o próprio STJ, no âmbito da terceira e quarta turma já proferiram votos nesse sentido de reconhecer a não comprovação científica do método como sendo um fator que conta, né, para que esse tratamento não seja concedido por em sede de decisão judicial. Então, compreendendo que temos aí aspectos técnicos, jurisprudenciais, legais e regulamentares, porque a própria ANS também emitiu pareceres nesse sentido, de informar que esses tratamentos que foram prescritos não possuem respaldo científico. Então, requeremos dos senhores julgadores a reforma da decisão de primeiro grau para que não seja concedido o tratamento pelo método PED-SWIT e BOBAT ao beneficiário, considerando esses aspectos que estou trazendo aos senhores. Então, pelo provimento do nosso recurso, é aqui a nossa manifestação. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra ao doutor Bruno, pelo tempo regimental. Senhor presidente,
senhores julgadores, cumprimentando os representantes do Ministério Público. Na verdade, eu acho que não vou nem fazer uma sustentação, vou fazer só um esclarecimento. A decisão de primeiro grau, ela indeferiu o método PED-SUIT. O agravo que foi manejado pela Unimed foi exclusivamente neste agravo, terapia ocupacional e fonoaudiologia. O PED-SUIT, nós fomos agravantes, esse processo foi julgado pelo desembargador Vivaldo semana passada ou retrasada e houve provimento do nosso agravo. Então, só a título de esclarecimento, nós não estamos discutindo neste agravo terapia PED-SUIT ou qualquer outra terapia motora, POBAT. É apenas terapia ocupacional e fonoaudiologia. Assim sendo, até pegando o gancho da própria doutora Fernanda, que essas duas terapias têm caráter indiscutível, a sua obrigatoriedade de custeio, é que eu peço o desprovimento do instrumental. Pois não, Excelência, agradeço, Vossa Excelência. O meu voto estou conduzindo, eu digo na emenda, direito do consumidor, plano de saúde negativo de cobertura de tratamento, cláusula abusiva, necessidade de procedimento médico, limitação do rol da ANS, interpretação favorável ao consumidor, recurso desprovido. Não há divergências. Então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Próximo é o 10. Também, aqui também da minha relatoria, agravante Márcia Maria Barbosa Felipe, agravado Unimed. Aqui está inscrito o Dr. Salatiel Pereira, falando pela parte agravada. Presente. Presente, doutor. Dr. Salatiel fala pela parte agravada, é Pelo isso? Unimed Natal. Isso, pelo Unimed Natal. 10. Eu estou encaminhando o voto aqui pelo desprovimento do agravo. E não há divergências. Vossa Excelência dispensa a sustentação. Dispensa a sustentação, Excelência. Então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigado. O 11. Também na minha relatoria, agravo de instrumento 08-18-252, Unimed agravante. Agravado Flávio Guilherme, de Oliveira Maia. Dr. Renato Augusto de Paiva do Maresc, falando pela parte agravada. Presente? É o 11. Dr. Renato? Não está presente. Vamos ver aqui. Recurso não provido, agravo não provido. Também não há divergência. Então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. O 19, agravo de instrumento 08-16-237, agravante Unimed, agravado Larissa Daiane de Oliveira, relator desembargador Amilcar. Doutora Fernanda está inscrito nesse falando pela parte agravante. É o 19. Vou colocar lembrar aqui o voto. A doutora Fernanda fala pela parte agravante. Vossa Excelência tem a palavra pelo impedimento. Obrigada, Excelência. Reitero os cumprimentos e saudações realizadas já no momento anterior. Excelências, no agravo número de ordem 19, em que a Unimed Natal é parte agravante, estamos nos insurgindo contra a decisão de primeiro grau que entende que o reajuste que foi aplicado a um contrato coletivo por adesão, ele se deu de maneira ilegal. Pelo menos em sede liminar, no primeiro momento, o juiz entendeu assim. E aí gostaria de trazer aos senhores os aspectos técnicos que envolvem a legalidade deste contrato. Os senhores podem observar que estamos diante de um contrato coletivo por adesão, né? Neste contrato coletivo por adesão, o primeiro aspecto que precisa ser ressaltado aqui na minha fala
é justamente o fato de que envolve três partes: a administradora de benefícios, o beneficiário e a operadora de saúde. Dentro desta contratação, o beneficiário ele precisa ser parte de um determinado grupo, ou sindicato, associação de classe, para que então possa ter a condição de elegibilidade para contratar aquele plano de saúde. Muito bem. Neste caso, o beneficiário fazendo parte deste grupo, né, e tendo então a condição de elegibilidade, passa então a usufruir daquele contrato. Características específicas desse contrato é que, quando do reajuste anual, existe o reajuste pelo aniversário do contrato, né? Neste contrato, como a maioria desses coletivos por adesão, o reajuste se dá no mês de junho. Mas para que se aplique o reajuste no mês de junho, os meses de referência para verificação da utilização e de fatores como a sinistralidade, eles são observados entre fevereiro do ano anterior e março daquele mesmo ano. Então, neste contrato, se utilizou como parâmetro a utilização do mês de fevereiro de 2023 até março de 2024. A utilização daquele grupo de vidas do contrato coletivo por adesão analisada, a utilização daquele grupo de beneficiários implica justamente no fator chamado sinistralidade. O fator sinistralidade ela é prevista em lei. A Lei 9656 de 98, ela dá os parâmetros necessários ao reajuste deste tipo de contrato. Então, outro aspecto que trago aos senhores é o fato de que o índice aplicado para o reajuste deste contrato não é um índice aleatório, que inclusive já foi discutido, né, nas jornadas de direito de saúde, em que os debatentes ali daquela jornada entenderam que não se pode aplicar um índice aleatório. Então, não estamos diante de um índice aleatório, como disse os senhores. Os parâmetros para reajuste estão dentro da Lei 9656 de 98. Para o contrato coletivo por adesão que estamos trazendo aos senhores, a sinistralidade é o fator principal. Os senhores observem, por gentileza, que a administradora de benefícios Qualicorp, Alquer, perdão, ao observar a sinistralidade daquele grupo, né, de vidas ali daquele contrato, observou que o fator sinistralidade representava mais de 94%, né? Que se fosse considerar somente a sinistralidade, se consideraria um aumento de mais de 94%. Porém, não é só a sinistralidade que interfere como um fator interveniente naquele reajuste. Além disso, nós temos o índice financeiro, que, dependendo do contrato, é o IPC Saúde ou IPCA, né? Esses dois fatores, o índice financeiro, além da sinistralidade, que é o índice técnico, né? Nós fizemos até uma tabelinha que aí a sinistralidade mostramos aos senhores que ela interfere no reajuste técnico. Esses índices no reajuste financeiro. Chegamos aí ao reajuste final, certo? E trouxemos para os senhores dois comparativos. Tanto o reajuste financeiro pelo índice IPC Saúde, quanto o reajuste utilizando-se o índice financeiro, que é o IPCA. E, utilizando os fatores sinistralidade e o índice financeiro, vemos que o reajuste ficaria em pouco mais de 40%. Pelo IPC Saúde, 46%, quase 47%, e o IPCA, 41%, 41,45%. Muito bem. Postos esses fatores financeiros e de sinistralidade, a administradora de benefícios, junto com o órgão de classe, passam, então, a negociar o reajuste que vai ser aplicado àquele grupo, né, no mês de junho. Assim foi feito. Então, quando da negociação entre a administradora de benefícios e o órgão de classe, que representava aquele beneficiário, chegou-se, então, a um reajuste que foi o que foi aplicado àquele contrato. Então, os aspectos que trago aos senhores para justificar a legalidade do reajuste que foi aplicado àquela contratação são meramente de ordem técnica, de ordem legal, com um amparo técnico para que ele possa ser aplicado. Considerando isso, senhores julgadores, compreendemos que a decisão de primeiro grau, ela merece sim ser reformada, porque, como disse aos senhores, não foi se aplicado ao caso presente um reajuste aleatório,
Os parâmetros que foram descritos aos senhores julgadores estão revestidos de legalidade na medida em que são previstas na Lei 9656 de 98. Os fatores intervenientes foram demonstrados aos senhores julgadores por meio da documentação trazidas aos autos, né? De maneira que compreendemos que o reajuste que foi aplicado, ele não decorre de uma alteração nas condições do plano que foi oferecido pela Unimed Natal. Foram mantidas as mesmas condições. Contudo, diante da necessidade de reajuste técnico, de reajuste e trazer aos contratos o equilíbrio contratual, né, a que se busca, é que foi, então, aplicado o reajuste a este grupo de vidas. É importante que se diga que, por muitas vezes, nós vemos nos julgamentos uma certa confusão, até, dos julgamentos não, nos pedidos, porque alguns beneficiários, eles buscam que seja aplicado o reajuste que é aplicado pela ANS, aquele limite que é aplicado anualmente pela ANS quando é limite, mas aquele reajuste, ele não é aplicado a este caso, porque, como disse aos senhores julgadores, estamos diante de um plano coletivo por adesão, que tem as suas particularidades, e justamente o reajuste, envolvendo o fator de utilização daquele grupo, é um fator preponderante, né? Que é o que mais influencia, porque o reajuste financeiro não depende do beneficiário, nem de utilização, nem de grupo de vidas, nem de negociação entre órgão de classe e a própria administradora de benefícios. Então, senhores julgadores, compreendendo que o reajuste aplicado reveste de legalidade, que não há motivo, então, para que seja relativizado por meio de decisão judicial e requerendo dos senhores a reforma da decisão de primeiro grau, é aqui a nossa manifestação pelo provimento do nosso recurso. Obrigado mais uma vez pela oportunidade do debate. Agradeço a Vossa Excelência. O voto do relator em harmonia com o parecer ministerial, negando provimento ao agravo do instrumento. Não há divergência. Então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. 22, apelação cível 0805-611. Apelante prontoclínica da criança. Qual é, Excelência? O 22. 22. Prontoclínica da criança, é a parte apelante. Apelado Marcos Aurélio Gomes. Está inscrita aqui doutora Fernanda também, falando pela parte apelante e apelado Unimed? Ah, certo. E o doutor Renato, pela prontoclínica. É apelante também. Certo. Então, Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor presidente. Só na questão com relação à Qualicorp, da prontoclínica, em relação à prontoclínica da criança, eu estou reconhecendo a ilegitimidade passiva e excluindo das condenações impostas da sentença. Então, eu abro mão da minha sustentação e desde já agradeço para otimizar o tempo aqui, agradeço aos senhores. É que o meu pleito era justamente esse, da preliminar de legitimidade da prontoclínica. Aí segue a sustentação oral da Unimed. Doutora Fernanda. Isso. Então, Vossa Excelência tem a palavra. O voto do relator, perdão, é apenas pela exclusão Não, da eu estou com relação à sustentação oral da prontoclínica, porque ela não ia fazer pela prontoclínica, aí eu fiz a referência com relação especificamente ao interesse da prontoclínica, eu disse que estava reconhecendo a ilegitimidade dela. Condenando somente a Qualicorp e a Unimed Natal, mantendo a condenação quanto a eles. Não é isso, Excelência? Exato. Excelência, eu vou declinar a sustentação, porque eu acho que nós estamos recorrendo dos danos morais, não é isso? Uhum. E nossa apelação nesse sentido, e eu vou declinar, de fato, pela sustentação. Agradeço a oportunidade. Então, aqui,
Também não há divergência, já registrados os votos e julgada a unanimidade nos termos do voto do relator. 23. O 23 também da relatoria do desembargador Amilcar, apelação civil 0805-903, apelante Marília Fernandes. E apelado aqui, apelado Defensoria, é o Unimed, Defensoria Polo Passivo, Unimed Natal, Sociedade Cooperativa. Aqui é a inscrição do doutora Flávia, falando pela parte apelante, é isso? É o 23. Isso, Excelência. 23. É apelação, aí vai precisar de ampliação de quórum, mas ela já faz sustentação. Mas Vamos, né? Já, aqui eu acho que. Mas ela pode fazer já a sustentação. Mas de qualquer maneira, se Vai vier precisar convocada, ela vai ter que fazer a É sustentação. porque vai ampliação do quórum, né? Por causa do quórum. Então vai ficar para outra. Mas pelo regimento, quando tem ampliação, eu faço sustentação agora, depois da ampliação, eu posso fazer em seguida. Pode. Então, Mas e é só posso. Em vez de fazer hoje, faria só na ampliação. Porque nós vamos estar aqui e vamos ouvi-la. Então seria repetitivo em relação a nós. Eu acho que o doutor Cornélio já sabe minha sustentação decorada, né? De qualquer forma, quando for na próxima, né, nós vamos ouvi-la. E o desembargador convocado vai. Não, tudo bem, porque pelo regimento eu posso fazer agora e posso fazer depois. Mas é a questão mais prática, eu digo. Mas de qualquer forma, Vossa Excelência fica. Porque a divergência não é de Cornélio? Não, tudo bem, não há problema não. Foi só para deixar claro aqui, mas eu faço na segunda, sem problema. Sem problema, agradeço a compreensão. Isso é o 23. 24. O 24 é da relatoria também de desembargador Amilcar, é apelação civil 0841003, apelante Judson Welber, apelado defensor Paulo Passivo e Unimed também. Aqui, doutor Renato Dumareschi, falando pela parte apelante. Não está presente? 24, vamos ver aqui. E o 24. 24. É o 24. Também não há o voto do relator pelo não provimento do recurso, também não há divergência, então julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Aí o próximo é o 32, não mesa? Que precisa da doutora Érica. Certo, o 32, não sei se é o advogado de empate, é o 0817-602, apelante é Loa Menezes, apelado é também Unimed, mas aqui não pode ser julgado na sessão de hoje, né? Isso. Porque a doutora Érica está de férias. Então, mas mas ela não está presente não, essa agitando. como ela não está presente e então fica para a próxima. Não, o relator desembargador Amilcar. Mas é porque a doutora Érica lançou o voto de divergência. É porque a doutora Érica lançou o voto já, divergindo, inclusive. Exatamente. Então fica para a próxima. Tem uma divergência. Então agora. Pronto? Então, sim. Acabou, então devolvo a presidência ao desembargador Amauri. Muito obrigado, desembargador Rivaldo. Reassumo a presidência.
Mais algum processo? O embargador Cornélio participa? Ok. Mais uma vez, muito obrigado, embargador. Prazer renovado tê-lo aqui na nossa Câmara. Vamos dar sequência, então. Se quiser permanecer, pode ficar, não tem problema nenhum. Primeiro, vamos agora pela ordem da nossa pauta aqui, não é? O número 2 da minha relatoria, apelação civil 080-1291. Sustentação oral pelo Dr. Roberto Rodrigues de Lima Filho. Se encontra presente? Ausente. Falaria pela parte apelante e apelado, o Banco Bradesco. O voto é pelo provimento do apelo do banco. Não há divergência. Proclamado, então, a unanimidade. Seguinte, também na minha relatoria, apelação civil 080-1330, o terceiro da pauta, do Dr. Daniel Sebadelli Laranha. Fala pela parte apelada, Magazine Luiza, se encontra? Ausente. O voto é negando provimento ao apelo para manter a sentença inalterada. Não há divergência. Desprovido a unanimidade. O 4 é o agravo do instrumento, que foi retirado de pauta, né? Em face do julgamento da ação originária. A relatoria do embargador Vivaldo dá 1000. Agravo o 5. Agravo de instrumento 080-0015. Dr. Bruno Henrique Saldanha. Fala pela parte agravante. Se encontra? No caso, o relator nega provimento ao agravo. Não, sem divergência. Proclamada a unanimidade. 6, 7 e 8 foram julgados. 9 da relatoria também do embargador Vivaldo Pinheiro, agravo de instrumento 081-6269. Doutora Larissa Costa Pinheiro. Fala pela parte agravada. Bom dia, Excelência. Bom dia, doutora Larissa. Excelência fala pela Vibra Energia. Pela Vibra Energia, correto. É agravada, não é isso? Exato. O voto do relator é negando provimento ao agravo, não é isso, embargador Vivaldo? Isso, Excelência. Estou negando provimento ao agravo. Não há divergência, doutora. Dispensa a Dispensa, sim. votação. Sim, Obrigado. dispensado. Obrigada a todos. Proclamado desprovido o agravo à unanimidade. Bom dia. 10 e 11. Foram julgados 12. Relatoria do embargador Vivaldo Pinheiro. Já julgado 13. Eu chamo agora o 16, não é isso? Agravo de instrumento 080-7677, relatoria do embargador Amilcar. É o 16, Excelência. Presente, Excelência. Bom dia a todos. Excelência fala pela agravante. Eu falo pelo agravante, Ridelso Cirino de Moura, ME. Ok. Tem a palavra por 15 minutos regimentais, Excelência. Obrigado, Excelência. Cumprimento a todos os presentes, em especial o desembargador presidente dessa sessão. Estendo também os cumprimentos aos demais julgadores, membro do Ministério Público, a todos os serventuários, também os colegas advogados aqui presentes. Ilustres julgadores,
Eu decidi formular esse pedido de sustentação oral porque estamos diante de uma excepcionalidade, de uma questão excepcional que demanda a apreciação com atenção de Vossas Excelências. O presente agravo do instrumento ele tem anterior à origem um cumprimento de sentença de um ato ilícito praticado pela agravada no ano de 2016, onde se pleiteou uma ação de indenização por danos morais e materiais em face de um contrato de locação comercial, onde, num dado momento dessa relação contratual, a parte agravada ela decidiu realizar a construção de um empreendimento imobiliário na Avenida Prudente de Moraes, uma avenida conhecida aí em Natal, no Rio Grande do Norte. E era um pavimento térreo, onde se tinha a pretensão de construir nesse espaço novas unidades para locação. Hoje, precisamente, já construída, a gente tem 16 unidades construídas lá, que servem de remuneração de locação para a agravada. E, na ocasião, a agravada ela tomou a seguinte decisão. Ela procurou o agravante, na época, e solicitou que permitisse que, durante o período de recesso das férias de final de ano, dos períodos festivos, fosse realizado um pequeno ajuste dentro do ponto comercial que havia sido locado para passar uma breve coluna. Ao retornar desse recesso, o agravante ele se deparou com sua estrutura completamente destruída. Todos os equipamentos eletrônicos eles foram danificados em razão das chuvas. Todo o material gráfico, era uma gráfica que funcionava no local, foi perdido, papel, todo o material, equipamentos, impressoras, tudo foi danificado com fortes chuvas que aconteceu durante esse período. E essa conduta, ela inviabilizou a atividade econômica de um profissional que a gente chama de pessoa jurídica, mas na verdade é um microempreendedor individual, que é um CNPJ que exerce a atividade de uma pessoa física que vai lá e decide empreender para tentar construir caminhos diferentes na vida, mas que não abre mão de ser uma pessoa física, porque a atividade é exercida diretamente por aquele empresário. E ao se deparar com essa conduta, Vossas Excelências, que danificou toda a estrutura desse estabelecimento comercial, a atividade empresarial ela foi automaticamente encerrada. Foi tramitada a ação judicial de indenização, foi reconhecido o ato ilícito, e aí o que chama a atenção é que já durante essa tramitação do processo de conhecimento, o qual eu atuei na condição de representante do agravante, a gente já se deparava com a condutas da parte agravada com ausência de boa-fé. Faltou diversas audiências, pedindo remarcações, ocultava-se para receber intimações judiciais, trocas excessivas de colegas para representação, tudo para inviabilizar o trâmite processual. Chegamos à sentença, a sentença foi procedente, houve uma apelação, a sentença teve uma reforma parcial, transitou e julgou, e iniciamos o cumprimento de sentença. Ao iniciarmos o cumprimento de sentença, a gente, em meados de 2018, aproximadamente, 19, final de 18, início de 19, salvo engano, foram tentados, Vossas Excelências, diversas formas de construção patrimonial. Penhoras de contas através de Cisbajude, a época ainda era Bacenjude, Renajude, Infojude, penhora através de oficial de justiça no endereço da agravada, pesquisas em todos os sistemas. A única verba penhorável que a gente encontrou até o presente momento é a verba salarial, que na verdade é uma remuneração de aposentadoria, que é R$3.000 mensais, essa agravada, porque todo o demais, inclusive a estrutura que serve de locação hoje para 16 empresas funcionar,
é tudo recebido de forma clandestina. O que é que a gente chama de clandestino? Não tem um contrato, não é feito protocolos ou pagamentos via bancos, instituições financeiras. Não, tudo é feito à mão, como era na época da relação de locação do presente caso. O pagamento dos aluguéis era em espécie, na mão. E chegamos ao presente momento. E buscamos, através de um pedido de bloqueio de contas, a gente conseguiu a penhora de um valor de aproximadamente R$ 1.300, onde esse valor ele tinha por objetivo, ele foi alegado pela parte agravada que seria da sua remuneração. Naquele momento a gente pleiteou, através de fundamentação dentro do processo de origem, de que deveria ser deferido a penhora salarial naquela condição, haja vista todo o contexto processual que já foi elencado e foi trazido aqui para análise nesta sessão. E aí a gente pleiteou a penhora de 30%. E a gente fundamentou essa penhora no entendimento do STJ, especificamente no entendimento da ministra Nancy. Doutora Nancy, ela traz, e eu peço às vênias para fazer a leitura de um pequeno trecho desse julgado, que ela fala da seguinte forma. Ela diz assim, abre aspas, dessa forma, considerando a menção expressa do legislador, bem como a interpretação histórica, sistemática e teológica da norma, verifica-se que o artigo 83, parágrafo 2º do Código de Processo Civil abrange todas as espécies quanto à origem da prestação alimentícia. Isso é, prestação alimentícia familiares, indenizatórias e, nas hipóteses mencionadas, voluntárias. É exatamente sobre esse contexto que a gente pede a excepcionalidade. A gente está diante de uma idosa de 84 anos que possivelmente tem a pretensão de não pagar essa conduta ilícita. Não só por essa interpretação, mas porque quando a gente faz um levantamento da conduta da vida, a gente percebe que essa mesma idosa ela possui outras diversas execuções, aproximadamente quase 5 execuções, inclusive dívidas de natureza escolar, onde ela altera o próprio endereço dela, ela altera, diz que reside em outro local, para justamente frustrar as citações. Então, é uma devedora costumais. E aí a gente pede a excepcionalidade com base nesse entendimento para que seja reconhecido e deferido, Vossa Excelência, a penhora num limite mínimo de 30%, podendo até ser um pouco menor, 10%, 15%, 20%, a gente faz pedidos alternativos no agravo de instrumento, mas o que não podemos permitir, na nossa interpretação, é que se continue essa ideia que se tem no judiciário e que se tem também dentro da sociedade brasileira, de que eu devo e eu pago quando eu puder e se eu puder. A gente tem que levar em consideração a excepcionalidade que é um microempreendedor individual que exercia sua atividade de boa-fé, cumprindo os ditames legais do nosso ordenamento jurídico, que foi surpreendido com a finalização abrupta da sua atividade. Por que a finalização abrupta da atividade impacta o credor e não pode, de forma abrupta e excepcional, podemos impactar um limite de 30% do valor da verba salarial? E aí eu quero chamar a atenção, porque na decisão a qual a gente recorre dela, pugnamos pela reforma dela, a magistrada de origem, ela defendeu 2 premissas. A impenhorabilidade salarial, e com isso a gente defende a exceção que eu acabei de trazer, e a segunda, a questão do mínimo existencial. Ora, mínimo existencial, a gente permite, Vossas Excelências, hoje no ordenamento jurídico, que uma idosa ela consiga fazer empréstimos bancários de até 35% sem prejuízo do mínimo existencial. Por que não permitimos que essa mesma idosa faça um pagamento de 30% mensais a esse credor que foi vítima de uma conduta que teve sua vida destruída, profissionalmente falando, que teve que recomeçar hoje, ela não pode pagar 30% de um salário de R$3 mil, que não é a única renda dela. Ela tem a renda dos aluguéis que ela oculta através das formas obscuras que ela exerce a atividade dela. Então, Vossas Excelências, a gente pede, excepcionalmente, que seja aplicado, nesse contexto de agravo, a excepcionalidade, sob pena de a gente ter um processo judicial, ter um reconhecimento de um dano, de um ato ilícito,
ter uma sentença condenatória, mas efetivamente o nosso cliente, o autor dessa ação, continuar no prejuízo que iniciou há quase 10 anos atrás, e que busca essa penhora, e que busca o recebimento, e que busca restaurar o status que ele tinha à época do dano. Então, hoje, o que buscamos é a sensibilidade desse juízo. Já há diversos entendimentos nos tribunais pátrios que entendem que é cabível a penhora em casos como esse. Então, eu trago aqui, Vossa Excelência, um pedido excepcional. Por isso que eu vim aqui hoje para fazer essa sustentação. Para que a gente faça um exame adequado e não aplique a jurisprudência tão somente na literalidade da interpretação. O salário ele é impenhorável. Existem exceções. Essa é uma delas. Então, eu peço máxima vênia a qualquer outro entendimento, a apreciação sensível e, se possível, o provimento desse recurso para penhorar a remuneração dessa devedora no montante de 30%, mas também a gente faz pedido alternativo de 15%, de modo que garanta pelo menos um valor mensal para que se comece a custear essa execução e efetivamente se busque outras formas de resolução desse conflito. É isso que se busca. Eu agradeço a oportunidade, eu desejo a todos um ótimo dia e muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, doutor. Embargador Amilcar, Vossa Excelência vota pelo desprovimento do agravo. Senhor presidente, eu quero fazer um parênteses que particularmente eu concordo com o que disse o nobre advogado. Realmente, nosso sistema ele beneficia muito quem deve. Mas eu não posso desconhecer e deixar de aplicar a expressa disposição legal. Passo a minha convicção pessoal. Não só a expressa dispositivo legal, como também a jurisprudência pátria dominante. Eu concordo com o que alegou o advogado, porque realmente é uma situação que acaba privilegiando aquele que deve e não tem intenção de pagar. É aquela velha história, devo, não nego, mas pago quando eu quiser, não é nem quando eu posso. Mas, não obstante minha convicção pessoal, eu não posso deixar de cumprir a lei e a maioria da jurisprudência da pátria. Perfeito, embaixador Amilcar. Não há divergência. Proclamo, então, a unanimidade desprovido o agravo. Obrigado pela oportunidade e ótimo dia a todos. Muito obrigado, doutor. O 20, agravo de instrumento da relatoria também do embaixador Amilcar. É o 20 da pauta, processo 081-7666. Sustentação oral, doutor Tales de Lima. Se encontra, fala pela parte agravante. Ausente. O voto do relator é pelo desprovimento do recurso, sem divergência. Proclamado a unanimidade. O 21, também da relatoria do embaixador Amilcar. Apelação 080-1477. Doutor Diogo Pires Ferreira fala pela parte apelante. Senhor presidente, estou substituindo o doutor Diogo Vinícius Lázaro. Pois não, Vossa Excelência fala pela MPL. Isso mesmo, senhor presidente. Indústria e Comércio de Roupas Limitado. O voto do relator no sentido de dar provimento ao apelo. Nessa hipótese, eu dispenso a sustentação, senhor presidente. Pois não, estou dispensado da sustentação. Não há divergência. Votação unânime no provimento do apelo nos termos do voto do relator. Muito obrigado, uma excelente sessão a todos. Nós que agradecemos, Excelência. O 25, também da relatoria do embaixador Amilcar, apelação civil 084-5975. Doutora Gisele Rocha da Silva Pereira fala pela apelada. Nissalto Comércio de Veículos e Peças se encontra? Sim, Excelência. Bom dia. Bom dia, doutora Gisele. O voto do relator nega provimento ao recurso. Então, dessa forma, eu dispenso a sustentação, doutor Amaury. Pois não, doutora. Não há divergência. Tá. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Proclamado, então, a unanimidade.
desprovido o recurso. Os demais são da relatoria da doutora Érica, não é isso? Parece. Em face da ausência da doutora Érica se encontra de férias, não serão julgados. Da mesma forma, alguns processos também que precisam da presença do vereador João Rebouças, que não se encontra porque igualmente está em gozo de férias regulamentares. De maneira que não há mais processo judicial para julgamento, declaro encerrada a nossa sessão na ordem jurisdicional. Na ordem administrativa, a presidência propõe um voto de pesar pelo falecimento do doutor Antônio Gazanel Cabral. Foi ontem, já à noitinha, eu tive notícia. Juiz aposentado, pai da doutora Mirtes, né? Sogro do doutor Gustavo. Eugênio. Falecido ontem. Todos de acordo? De acordo. Obrigado. O Ministério Público se associa com as devidas comunicações. Propõe ainda a moção de congratulações pela passagem do natalício da desembargadora Clotilde Madruga. Ocorrerá dia 3 de março. Foi agora, né? E ainda também pela passagem do natalício do desembargador Oswaldo Cruz, dia 14 de março. Todos de acordo? Aprovado com a associação da doutora procuradora Carlos Amigo. Mais alguma coisa da presidente? Não. Desembargador Ivaldo, alguma proposição? Nenhuma, excelência. Desembargadora Milka? Só. Ele já tinha uns 90 anos. Já. Ele era pela nota, ele era de 28. Quando eu fazia faculdade, ele já era aposentado. Pois é, eu conheci a juiz, ele já aposentado também. Frequentava muito o fórum, né? Ela era de 28. Então, não havendo mais processos e julgamentos, declaro encerrada a sessão, desejando um bom dia a todos.